Então ele pega 402 participantes que estavam dentro da faculdade e pede para que esses participantes também convidem os seus pais, um dos seus pais, né? E aí 280 pais participaram da pesquisa. Então foram 402 participantes e mais os 260 pais. O que tinha nessa pesquisa? Primeiro, os 402 participantes jovens, eles responderam um questionário de 448 itens. Isso é muita coisa, né? É bastante coisa, um questionário bem amplo. E esse questionário, dentre muitas coisas que abarcava, abarcava perguntas do tipo: você acha que atingiu a vida adulta? Quantas horas por semana você trabalha? Responda a frequência, um dia ou todos os dias. Você bebeu? Você usou maconha? Você fumou? Aí depois eles utilizam uma escala de comportamento também para definir assim, tu já definiu a tua ocupação? Tu tem preocupação, né, em aprender diferentes áreas ocupacionais para entender se a pessoa ela já tinha muito bem estabelecido a sua identidade. Então essas eram as perguntas que foram aplicadas para os estudantes. Claro que são 448 itens, né? Eu tô sendo extremamente sucinta aqui. Para os pais, eles queriam questionar primeiro a renda desses pais, depois eles fizeram uma pergunta muito interessante de quanto que os pais gastavam bancando os filhos em vários itens. Então eles falaram em mensalidade, né, da faculdade, então pagar a mensalidade da faculdade, despesas escolares como livro, material didático, essas coisas relacionadas ao estudo, moradia, bancar as coisas de moradia, despesas do dia a dia e lazer. Então esses foram as 5 categorias do quanto os pais ajudavam os filhos. Além disso, eles fizeram uma pergunta de estimar o valor total que os pais eles ajudavam os filhos e quando que os pais achavam que os filhos deveriam ser deixados de serem ajudados. Se quando estão completando de 18 a 25 anos, quando se formam na faculdade, quando conseguiram um emprego integral, quando se casar, quando ter filho ou nunca. Então eles também perguntaram assim, né? Tu acha que tu tem que parar de ajudar o teu filho quando? Essa era a pergunta. E outra pergunta também é se os pais achavam que os filhos eles já atingiam a fase da adulta, né? Se eles viam os seus filhos como adultos. E esses questionários todos tinham como objetivo justamente mapear isso. Que ajuda os pais davam e se depois, frente a alguns testes estatísticos que eu vou ir encaminhando para explicar, qual é a melhor forma de ajudar que vai fazer com que aquele adolescente beba menos, se drogue menos, tenha mais autonomia e consiga ter uma identidade mais estabelecida de si. Porque não ter uma imagem bem estabelecida de si é bem danoso, porque quem sou eu? Qual é a minha relevância? O que eu faço? Sabe, isso vai criando um buraco existencial, né? Isso vai criando um questionamento que, por vezes, a pessoa ela se perde. Então, é muito ruim quando uma pessoa ela não sabe o que ela gosta, quando ela não sabe o que é relevante para ela, quando ela não tem clareza sobre o que ela gosta de fazer. E eu sei que isso é uma discussão muito polêmica, porque volta e meia, quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem, tá, mas então, como é que eu descubro o que eu gosto de fazer? Como é que eu descubro o meu propósito? Tem um podcast que eu falo aqui mais sobre esses aspectos. E aí eu não vou me deter muito nisso, né? Mas a grande questão é que, como eu disse no episódio passado, e se tu não viu, te convido a assistir, é muito ilusório nós acharmos que nós vamos ter um script para que a gente possa achar o nosso propósito, sabe? Nossa, faça isso que você vai ter a resposta do seu propósito. É muito ilusório isso. E as pessoas vendem por aí isso, né? Mas isso não existe. Tu nunca vai conseguir ter essa resposta com um script. Ah, faça isso, faça aquilo, faça.
No final das contas, o que tu vai ter que fazer é testar algumas coisas, é testar aquilo que tu faz e diz assim: "Ah, nossa, que incrível isso aqui, eu faria mesmo sem ganhar". Porque isso aqui é muito relevante pra mim, eu fico faceiro de fazer. Faceiro é uma coisa muito gaúcha. E eu acho que isso é um grande termômetro, sabe. Volta e meia eu tô produzindo alguma coisa, tipo, apostila, tô produzindo aula, tô produzindo o próprio podcast, tô produzindo e organizando com o grupo de mentores que agora nós voltamos às mentorias individuais, então não sou mais eu que dou as mentorias individuais, eu montei um grupo que veio da formação em finanças comportamentais, que é supervisionado por mim, que segue exatamente o método que eu desenvolvi, né, para oferecer essas mentorias, e que tem um envolvimento muito grande meu de olhar cada caso, de pegar o relatório, de pegar o diagnóstico, de ver tudo isso e acompanhar, direcionar o que tem que fazer com cada caso, enfim. Então, e o simples fato de eu fazer isso e olhar e pensar assim: "Nossa, que trabalho bem feito", isso por si só já me realiza. Então isso significa que eu achei o que me faz feliz. É isso, sabe? Quando tu olha para o que tu tá fazendo e tu diz assim: "Nossa, que massa isso", tu não tá esperando que ninguém chegue pra ti e diga assim: "Parabéns pelo que tu fez", porque tu mesmo viu valor naquilo. Não que nós vamos achar que tudo que a gente faz é perfeito, né, longe de mim, porque eu sempre acho que posso melhorar e sempre acho que dá pra fazer alguma coisa diferente. Não é nesse sentido, mas é no sentido de tu ficar realizado com aquilo que tu fez, sabe. E isso é relevante, então, esse senso da identidade, ele mexe muito nesse lugar, que quando nós temos esse senso da identidade, isso faz com que nós consigamos ter uma vida mais plena. E será que se os nossos pais bancam absolutamente tudo, nós temos oportunidade de descobrir o que é relevante para nós? Enfim, é isso que nós vamos descobrir agora, com os resultados desse artigo. Vamos lá. Então, o artigo ele fez essas buscas com os adolescentes e com os pais. E aí, a partir disso, né, ele começou a desenvolver as análises. O que ele chegou de constatação? Bom, a primeira constatação que ele queria responder era como que os pais ajudavam os filhos, com essas 5 categorias. O que eles descobriram? Que a grande maioria dos pais ajudavam dando mesada, dando livro e dando moradia, tá? Era uma escala de 1 a 4. A média deu 3 e pouco nessa de mensalidade, 3 de livro e 3 de moradia. Ou seja, tudo ou maior parte. Sendo que, por exemplo, mensalidade da faculdade, 49% dos pais diziam que pagavam tudo e 20% dizia que pagava a maior parte. Então, só aí nós temos 50, 60, 70%, né? 69% para ser exata. Do grupo de pais que fazia isso. Que bancava a moradia, 53% bancava tudo, então a grande maioria bancava tudo. E despesas diárias e recreação e lazer, menos pais bancavam. Então, bancava tudo, 29% de despesa diária, bancava tudo de lazer e recreação, 13%. Então, percebe que existe um apoio muito grande dos pais em coisas essenciais e um menor apoio em coisas não essenciais nessa subdivisão. Isso foi um primeiro achado. Partindo disso, eles começaram fizeram aquela pergunta, né? Quando que tu acha que deve parar? E só a título de curiosidade, a maior parte dos pais, 45%, dizem que acham que tem que parar de ajudar os filhos quando eles conseguem um emprego em tempo integral. Nos Estados Unidos é um pouco diferente essa coisa de emprego do que aqui, né? Nos Estados Unidos é por hora, e aí 49% acha que que deve parar de ajudar os pais quando ele encontra um emprego em tempo integral, e 23% quando o filho termina a faculdade. E aí depois eles pegam todos esses dados e subdividem em perfis de pais. Então eles subdividem em 4 grupos. E aí eu quero que tu te identifique, tanto se tu tem filho
como que tu tem te comportado diante dos teus filhos, ou como tu pretende te comportar. E quando tu era filho, como que tu viveu essa fase, tá? Porque isso é bem relevante para nós entendermos algumas repercussões dessa estrutura de quanto e como os teus pais te davam dinheiro ou como e quanto tu dá para os teus filhos, o resultado que isso vai gerar lá na frente.